Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Saudações trackers e não trackers. Eu sou Stephanie Cristina e estou aqui com o negociador Ricardo Nespoli. Eu acho que eu seria um bom negociador. Eu acho. É. Acho que você tem as habilidades. Somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente vai explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, inclusive os que fazem analogia sobre inclusão como esse. Muito legal. Esse episódio é muito bom com isso, cara. É mesmo. Bom, seguindo a tradição, segundo o Guia da Saga de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, esse é o nosso 30º episódio e 5º episódio da segunda temporada. O nome é Loud as a Whisper, ou em português, O Som do Silêncio. O resumo: a Enterprise transporta o surdo-mudo Riva para negociar a paz num planeta em guerra civil, mas 3 intérpretes que ele usa para se comunicar são mortos numa emboscada. É isso. É um episódio interessante. Eu gosto muito. Gostei bastante de rever, porque ele faz um debate, isso, da inclusão, né, como você disse, de uma forma bem avançada, livre de vários preconceitos. Eu gosto muito mesmo desse episódio. Eu gostei. Eu lembrava dele, mas tinha alguns trechos que eu não lembrava. No geral, achei um episódio bem interessante. Aliás, eu acho que não se utiliza mais a expressão surdo. Eu ia comentar isso. Não. É claro que o livro não foi feito agora, mas enfim, as pessoas não utilizam mais. Mesmo que ele seja surdo e mudo, não se utiliza mais o surdo-mudo. Isso. Assim como uma expressão. Perfeito. Bom, como diria o nosso querido Capitão Picard... Engage. I have always been a bit suspicious of men and beards. Why is that? I don't know, it's as if they're trying to hide something. A beard ridiculous. A beard is mean and proud. A Barba do Riker. Estamos no dia 24 de junho de 2365. A Enterprise está no sistema estelar de Hamates, alguma coisa assim. Ela vai fazer o transporte de um mediador escolhido para resolver o conflito em outro planeta, o planeta de Solais. Logo no início a gente vê o Picard vendo uma apresentação, né, das órbitas de um planeta. E ele começa a questionar que a órbita está esquisita, que não deveria ser desse jeito. E, na verdade, eu não sei porque que existiu essa cena, né? Eu ia comentar, porque ficou vendo a órbita do planeta e isso não agrega em nada o episódio. Só se for alguma analogia à condição especial de algumas coisas. Tipo assim, era algo que não deveria ser daquele jeito, mas e tá tudo bem, enfim. Sabe? Porque é uma órbita. Não, olha que eu fui longe. Foi agora, longe mesmo. Que não é natural, assim, sei lá. Sei lá. Sei lá, entendi. Tá bom, eu até compro. Eu acho que pode ser. E aí o Riker tá lá na salinha dele, enquanto ele tá vendo isso, e eles estão conversando sobre o grupo que vai descer pra poder recepcionar o mediador, né, e trazer ele pra Enterprise. E o Picard fala que ele mesmo vai liderar o grupo, sendo que o Riker fica meio... É sobre protestos do Riker, né? O Riker não gosta muito da ideia dele descer, porque... Bem, a gente lembra que no primeiro episódio, né, quando o Riker chega, ele era conhecido por ter uma vez se rebelado contra o capitão lá, que quis descer, ele falou que não ia e tal. Ele falou, sua segurança em primeiro lugar, essa é a minha missão. Então ele sempre enche o saco quando o Picard quer descer. Mas eu sempre concordo quando ele fica enchendo o saco, porque eu acho que é isso mesmo que o imediato tem que fazer. Ele tem que ficar tipo, não, pera, mas tem que fazer? Eu acho que tem que contestar um pouco. Sim, não, defendo, pronto, concordo. Eu fiz meu ponto. Não, eu acho. Na verdade, bem, a palavra final é do Picard, mas eu acho que o imediato ele serve exatamente pra questionar, né? Pro Picard se questionar também, né? O Riker fala, acho que não é das melhores. E aí ele toma a decisão tendo um outro ponto de vista, né? Eu acho legal isso também. Perfeito. E na verdade o Picard fala que pra ele é só uma função cerimonial, né? Não tem perigo nenhum essa descida e não há com que se preocupar. E aí ele manda tipo um cococó, você viu? O Riker. Cococó. Muito bom. Cara, o que foi aquilo, cara? Eu não lembrava, eu amei. Amei. E eu achei uma discussão meio sem pé nem cabeça que veio depois. O Riker tava muito afrontoso, na verdade.
Por mais que a gente tenha defendido, assim, isso enquanto função dele, eu achei que ele tava bem afrontoso nesse momento aí. E aí eles vão descendo, alerta O'Brien, né? Amo. Vão ter vários alertas O'Briens nesse episódio. Porque a gente tem que louvar toda vez que ele aparece. Exato, não são muitas. Então toda vez que ele aparece a gente vai avisar. Se eu tivesse paciência pra isso, e isso não significasse que eu fosse demorar mais pra fazer as coisas, eu colocaria um alerta O'Brien mesmo. Ia fazer tipo uma vinhetinha, mas eu não vou fazer não, galera. Então eu só vou ficar gritando, alerta O'Brien! Gente, cobra ele pra fazer a vinheta, por favor. Não. Pede lá nos comentários que eu gostei e eu sei que vocês gostaram. Pede. Isso, vocês me cobram, mas aí tem que cobrar a Stephanie de que a gente tem que gravar pelo menos uma semana antes, e não no dia de lançar o episódio. E cobra também, cobra mas mentira, também. A culpa nem é só dela. Aliás, vocês devem estar percebendo que esse episódio não saiu na quarta-feira, mas a gente decidiu não esperar 2 semanas ou 1 semana para sair na próxima, e vamos lançar agora quando der. Eu acho que hoje é quinta-feira, mas não tenho certeza. Pode ser que seja sexta, mas a gente vai lançar, estamos lançando essa semana. Ai, que triste. Não, mas gente, cobra o alerta O'Brien, por favor. Vou pensar no seu caso. Cobra. E aí, quando eles estão pra descer, eu acho meio engraçado, cara, que a Troy começa a se meter nos pensamentos do Worf. Que ridículo! Que ridículo, não tem nada a ver. Desnecessário, nada a ver. Como que você expõe Primeiro uma que, pessoa... assim, a cena em si é desnecessária. Assim, a consequência dessa cena não há. Então, assim, pra que existiu essa cena, né? A Troy vai lá e fala, você tá muito preocupado. E o Worf, tô não, tipo... Mesmo se eu tiver, né? Tipo, o problema é meu, cara. Se eu quiser falar sobre isso, eu falo, né? Enfim. E, uma bobagem, porque o cara que a gente, inclusive, fica sabendo que o nome dele é Riva. O Riva negociou vários tratados entre os Klingons e a Federação. Então, por isso, o Worf teria algum... Nada com nada essa cena, né? Nada. E você não expõe ninguém assim. Você nunca vira em uma situação, tipo... cara. Não, que cara é essa? Como assim você tá assim? Não, porque você nunca esteve desse jeito. Você tá preocupado com tal coisa. Não, você não expõe ninguém desse jeito. Zoado. Super antiético. É a mesma coisa que quando você tá, tipo, com uma galera... E aí tem alguma coisa que você quer... E você cutuca a pessoa debaixo, assim, da mesa... E a pessoa vai lá e fala, por que você tá me cutucando? Porra! Se eu tô te cutucando debaixo da mesa, obviamente não é para as pessoas saberem que eu tô te cutucando, né, cara? Então foi mais ou menos isso que ela fez. Mas com o agravamento de que ele não queria que ela soubesse. Mas enfim. Mas isso que ela fez, normalmente as pessoas fazem privado, assim. Tipo, seria uma cena onde todo mundo tá indo pra lá, ela chega de canto. Por que você tá assim? Eu vi que você tá, seus pensamentos estão mais ou menos assim. O que tá acontecendo? Exatamente, né? Segue o baile. Bem, aí a Troy, o Worf e o Picard descem no planeta de Hamatis 3, ou 3. E eles, a princípio, não encontram ninguém, né? Eles ficam andando lá numa sala, andando pro lado, pro outro e tal, não encontram ninguém. Inclusive, fala pro Riker, né? Que, não, a gente tá esperando aqui. Parece que a gente foi abandonado. Que o Riker tá nervosão lá, né? Tipo, assim, report! E aí, mas enfim, o Riva chega. O Riva, inclusive, é um ator chamado Howie Seagull. Eu dei uma pesquisada nele, na verdade, por curiosidade em saber se o ator também era surdo. E, de fato, ele é. É um cara que é, inclusive, um grande ativista do movimento dos surdos e tal. É artistas surdos, né? Bem, e aí ele chega, a gente descobre que ele... é surdo, né, e mudo, e só se comunica através de 3 pessoas, né, ficam 3 pessoas, que é o que ele chama de coro, e ele já chega dando mole pra Troy, né, primeira ação dele é dar mole pra Troy. Sim. É engraçado, cara, é isso, no último episódio do Volcão foi a mesma coisa, quando chegou ele já foi dar mole pra menina, o Riva também, e aí a gente fica pensando, tem explicação para isso acontecer no futuro? Tipo assim, é porque as pessoas são mais livres? Ou é porque é uma série da década de 80, entendeu? Às vezes eu me pergunto disso, mas assim, o que a gente entende era que era pra introduzir também a Troy na história, pra criar um vínculo, não sei, pra aproximar a gente um pouco mais do personagem, mas assim, tem que ser sempre... São 45 minutos. É, né? Mas tem que ser sempre um relacionamento romântico? E pois porque... é, é o que eu tava falando. E não é crível, porque assim, você não parece que tem
química ali. E é muito, vem assim, abertamente, vem muito do nada. Então, escroto, sei lá, não gostei muito não. Não tem química entre os dois. Eu sempre acho, cara. Eu entendo que tem 40 e poucos minutos para eles responderem algumas questões e eles têm que criar relações onde não existem em muito pouco tempo, né? Mas eu sempre acho que demanda um pouco mais de contato entre as pessoas para essas coisas darem certo, né? Tipo, não dá pra ser assim, mas enfim. É que a química é algo muito, muito particular, porque você viu que em um episódio inteiro, não, pra mim, esse relacionamento não teve nada a ver, mas os poucos segundos de... Como que foi que a gente tá chamando? O Ocorf é real, e teve segundos. Ocorf, que é o Ocona com o Orf. Parece nome de vodka. Ocorf, é verdade, merece mesmo. Então, aí você vê que em segundos esse casal foi muito melhor vendido pra gente. E nem tava sendo vendido como casal, mas você vê como que a química... É incidental, cara. A química é algo quando muito... Quando não tá no roteiro. É isso. Pronto. Acontece. Acontece. E aí, enfim... E ele fala, e é até legal que em algum momento ele fala, e aí eu acho que quando começa essa questão da inclusão e tal, ele fala que ele é surdo de nascença e espera morrer assim. Eu acho essa frase muito bonita, assim, porque realmente as pessoas como nós, né, que não temos deficiência, a gente acha que a vida da pessoa com deficiência é tentar sair daquela situação, né? Quem é surdo quer ouvir, quem é cego quer ver, e não é, né? Eles consideram uma característica, ainda mais quando é alguma coisa de nascença, né? Não é algo que foi adquirido, é só mais uma característica, né? Ao longo do episódio a gente vai debater isso melhor, mas assim, começa já bem legal com essa frase pra mim. Eu acho perfeito, pra gente ver que não é uma pessoa com deficiência, ela não quer ser, então um surdo não quer ser que nem um ouvinte, e tá? O problema é ser excluído, né? De não ter acesso a coisas que os ouvintes têm. O problema não é necessariamente da deficiência. É pelo que eu entendi. Então eu acho ótimo que eles vão fazer essa analogia mesmo com o... Não é nem só analogia, né? É bem direto. É direto. Mas o George é bem direto nisso também no episódio. Não, eu acho é bem legal. Já vai chegar lá, mas realmente é bem legal. E assim... O que eu acho legal é porque parece que ele tá muito antenado, esse episódio, aos movimentos mesmo da galera, das pessoas com deficiência, assim. Pelo que eu acompanho um pouco, assim, até nas redes sociais mesmo, essa galera é muito... tem esse discurso, tem esse debate. Eu acho legal que eles fossem antenados o suficiente para fazer esse debate. Eu acho que deve ter a ver com o próprio ator, né, que foi escolhido, um cara que deve ter falado um pouco sobre como é a vivência, enfim. Mas realmente é bem legal. Pelo que eu vi, a indicação de fazer o episódio foi dele. Aí ele foi escalado como ator, mas ele deu a ideia. Então, tá explicado. Realmente. Mas eu acho ótimo porque eu fui pesquisar pra ver também se ele era surdo, porque é esse o jeito certo de fazer. Não acho chato você falar de uma coisa e não convidar aquela pessoa pra participar disso. Então você vai falar sobre surdos e no roteiro não tem ninguém que é assim. Quem ajudou a fazer o roteiro não é surdo, a pessoa que tá atuando não é surda. Aí você vai falar de um negócio e não inclui a própria pessoa. Acho zoado. Realmente é bem legal que esse episódio fez. Hoje em dia seria chamado de mimimi. Hoje em dia tem um monte de hater aí falando, estão excluindo aí só porque eu ouço. E aí, enfim, o couro dele, né? Que é o couro dele, na pele. Tá, mas é couro, gente. Vocês vão ter que aceitar. O couro dele são de 3 pessoas, né? Sendo que eles descrevem mais ou menos o que cada uma significa. Um é meio que o intelecto, o outro é meio que a paixão, e a mulher seria o equilíbrio entre os dois, né? E é bem legal, assim. Vocês provavelmente já viram o episódio, ou se forem ver, é bem legal a forma com que eles fazem, né? O Riva não abre a boca, ele só na expressão facial, e os 3 falam, e a depender sobre o que ele tá falando, ou como ele tá falando, um dos 3 fala. Isso é bem legal. Tem até um momento que eles falam, o da paixão fala pouco, né? Porque assim, naquele momento não era utilizado. E, cara, é bem legal mesmo a ideia. A única coisa que eu fiquei pensando, assim, sobre ser 3 pessoas é que eu fico tipo, são 3 pessoas que a vida delas é totalmente dedicada a falar por ele.
Eu ia chegar aí. Eles, pra mim, tem um momento que vai acontecer aí, enfim, eu não vou falar agora, mas assim, tem um momento em que ele fala que eles são grandes amigos, assim. Cara, desculpa, cara, eles são escravos seus. Eles não são absolutamente outra coisa. Tipo, chega uma hora que o Picard olha pra um dos três e o Riva fica puto, tá ligado? Tipo, fala comigo, tipo, não fala com eles. E é isso, cara. Eu também acho que os três é uma vida de bosta, tá ligado? E aí o Riva até diz que ele vem de um planeta onde quase todo mundo é surdo, né? E tem essas pessoas que se comunicam por eles. Inclusive, esses três são de família, linhagens de pessoas que comunicam. E eu imagino que tem alguma coisa a ver com telepatia, né? Não é só uma mera interpretação do pensamento do cara, enfim, né, do que o cara tá fazendo. Mas eu acho que eles não chegam a falar nitidamente sobre isso, né? Que eles três conseguem, tipo, ler a mente do Riva. Isso não é dito, né? Não, mas eu achei um pouco estranho, porque assim, por que eles conseguem acessar os pensamentos do Riva? E tá bom que a Troi, ela empata, mas ela também não consegue, tipo, acessar os pensamentos pelo menos da mãe dela, do Riker. Isso eu acho estranho. Exato. Eu acho que a Troi, eles utilizam os poderes dela, entre aspas, ao bel prazer. Quando convém. Quando convém, tá ali. Quando convém, exatamente. Porque é isso. Na minha opinião, ela é uma telepata. Assim, a ideia é que, como ela é uma meia betazoide, ela não teria todos os poderes, então ela seria... Só que tem momentos que ela é uma telepata, principalmente com o Riker. Com a mãe, porque tem a desculpa. Não, é a mãe que tá falando com ela. E ela só responde, enfim. Mas agora, o Riker, pra mim, não tem explicação. Como eles conseguem ter aquele vínculo lá, às vezes. Mas, enfim. É quando convém, basicamente. Ai, eu fico triste quando eles não acertam Mas, assim, todo mundo... Provavelmente as pessoas nos comentários aí vão dizer, não, a Troi é empata, ela não lê mesmo. Mas vocês vão se lembrar que tem momentos que parece que ela tá lendo mentes. Então... E se comunicando por telepatia. Porque tem uma outra raça em outro episódio que eu não vou lembrar qual que é, e ela bate vários papos, assim, tipo, eles trocam imagem, assim, mas basicamente ela bate vários papos com as pessoas. Esse caso, não. Nesse caso, não. Então, sei lá. Eu também achei um pouco isso. Pra mim sempre foi óbvio. Enfim, a Troi vai ficar falando com o cara, mas não rolou. Bem, então eles vão pra Enterprise, né, e vão pra Solace 5. Solace. É estranho, não sei falar essa palavra. E a tendência é falar Solaris. O Ivar é apresentado. É porque parece Solaris, né? E não é. Exato. É Solaris, não tem um R. Aí eu fico meio confuso. Perdido. E ele é apresentado pra tripulação, né? Daí ele pede, inclusive, pra ser apresentado. Quando ele chega no George, eles têm um papo bem legal, em que ele compara o visor com o couro, que é legal por um lado, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele trata as pessoas como objetos, né? Né? Tipo, eles cumprem o mesmo papel de uma ferramenta eletrônica. Você não achou estranho o jeito de cumprimentar? Porque assim, eu já acho super... A gente botar aqui, a mão no peito, assim? Botar a mão no peito. Porque às vezes eu fico pensando que a gente, pra cumprimentar, dá beijinho no rosto, né? Aí às vezes isso me incomoda porque, tipo, é bem íntimo até, mas você colocar a mão no peito é muito íntimo, assim. Não sei, porque é uma parte que é vulnerável, porque ele coloca a mão no peito, eu ia ficar, eita, sei lá, não sei. Achei um pouco estranho, mas não, eu achei, mas enfim. Mas culturas diferentes. Eu acho que tem alguma coisa a ver com sentir o coração, né? Deve ser, mas culturas diferentes, tudo bem. Não, claro. E aí, nessa conversa do Riva com o George, é legal que a mesma coisa, assim, sobre o George, o Riva começa a falar do visor, meio que fala assim, você gostaria de mudar, ou você... Não lembro exatamente, mas o sentido é um pouco esse. E aí ele fala o quê? Sobre o visor ou sobre a cegueira? Aí ele fala, os dois. Ele falou, não, os dois fazem parte de mim e eu gosto de quem eu sou. Lieutenant Geordi LaForge. It is my pleasure to meet you, sir. What is that you're wearing? A visor. It interprets the electromagnetic spectrum and then carries the readings to my brain. And without it, can you see? Without it, I'm as blind as a stump. Then your visor serves the same function as my chorus, which interprets my thoughts and translates them into sound. Yes. And you don't resent it? The visor or being blind? Either.
No, since they're both a part of me and I really like who I am, there's no reason for me to resent either one. Que é aquele debate que a gente tava fazendo. Sim. Então, realmente, é isso. Não é um problema. Não, mas Não essa um cena é problema, bonita. só uma característica. É. Que aí um bota a mão no peito do E outro aí ele também. cumprimenta o cara, o Riva, né? Isso, Ele aí, coloca a mão no peito do Riva. aquilo ficou bonito. Ficou bonito mesmo. É bem bonito mesmo. Porque assim, eles se entenderam, né? Eu acho que é a primeira vez que o George é entendido mesmo, assim, né? Na série. Então, realmente é bem legal. E aí, o Riva vai pros aposentos dele. Assim, antes de ir pros aposentos, ele pede pra Troy acompanhá-lo, né? Ele pede permissão pro Picard pra que a Troy a acompanhe. E é meio engraçado que nesse momento só vai o Paixão, né? Os outros dois ficam. E aí os outros dois, é a primeira vez que a gente vê eles falando, eu acho, como eles. E aí eles falam que, não, nesses momentos ele gosta de ir assim, a gente vai para outro aposento. E lá, quando eles estão lá nos aposentos, né, o Riva meio que convida a Troy para jantar, né. Eu achei legal, cara, porque eu pensei que ele já ia pros finalmente. Não, ele pelo menos convidou ela para um jantar, né, cara. Um passo, pelo menos, né. Não é tudo de uma vez. E até que ela pergunta assim, mas ele vai estar com a gente? Aí ele, a princípio, sim, que a gente do Paixão, né? Mas quem sabe depois a gente consegue encontrar um jeito de se comunicar. E ela, nossa, estou ansiosa por esse momento. Eu achei que... Sempre acho rápido demais. Mas talvez eu seja um careta. Olha, eu fiquei imaginando as primeiras, tipo, que eu vou... A mente é suja, gente, perdão, mas enfim. Que aí ele ficava assim, não, ele ia ficar lá pelo menos até eles encontrarem uma forma de comunicação entre eles. Eu verei, isso acontece quando? Antes ou depois, assim, de rolar aquela coisinha mais íntima? Imagina o cara lá no meio do negócio. Ah, não dá, eu não ia conseguir. Muito estranho. Será que ele pensa, será que já é hora de eu ir embora? O cara lá... É agora, não sei. É complicado. Eu achei embaçada a situação, mas tudo bem. Prosseguimos. E aí, tá, depois desse momento, ele fala que quer jantar depois da reunião que eles iam ter. E aí eles vão ter uma reunião lá, vão ter reunião lá com o Picard, enfim, né? E na reunião, ele fala que não quer saber os motivos específicos do conflito lá do planeta. Inclusive é um conflito extenso, de 15 séculos, assim. O que ele fala é tanto tempo... É que as pessoas... o motivo não tem mais motivo, né? Assim, os motivos já são pessoais, é o que eles fazem, né? Então ele fala que o que importa para ele é descobrir o que mudou. Por que agora eles estão pensando de alguma maneira em paz e tal. E, enfim, cara, e a gente vai vendo que o Riva é um escroto, né? Ele é. Ele é muito escroto, meu irmão. Arrogante demais, cara. Pô, os caras vão falando e ele, tipo assim... Não, quando começa a falar, ele... Não precisa mais, não. Então, tipo, por que você veio se reunir com a gente, cara? Era só falar que não precisava da reunião, tá ligado? Não tinha problema. Nossa missão é só levar você pra lá, cara. Porra. Agora, outra coisa que eu queria falar. O Riva parece que é alguém bastante conhecido. O Worf sabia... Como que ninguém sabia que ele era surdo? É verdade, né? Todo mundo surpreso. Uau! Tipo, porra, devia ser mal conhecido. Pô, é o cara, o maior negociador é surdo, fala com outras 3 pessoas. Não, ninguém sabe disso. É verdade, né? Agora que você falou, eu não tinha nem reparado. Se ele é tão conhecido assim, participou de tanta coisa importante, como que a gente tá falando... O pessoal tá numa... Se hoje a gente já tá numa era de informação que é super avançada, imagina lá. Pois é, exatamente. Mas é isso. O Riva fala que precisa ir embora, que precisa se arrumar para um jantar. Escroto, ele tá falando isso por causa do Riker, que eu sei. Ele já sacou. Porque não tinha nenhuma necessidade, eu estou me preparando para um jantar. Foda-se, cara. Porra, cara, Riva. Só não gosto menos do que da Pulaski. Que apronta das suas nesse episódio, nem é com data dessa vez. Eu amei. Você, implicante. E aí ele vai jantar com a Troy e ele dispensa o Coro, né? Na verdade, o Paixão, entre aspas, assim. E eles começam a conversar meio que por mímica, né? Eu não sei se ele tá sinalizando na linguagem, sei lá, qualquer que seja a linguagem que ele tá falando. Parece que ele tá fazendo mímicas mesmo pra Troy entender. E, na verdade,
gostaria muito de jogar a imagem em ação sendo da equipe da Troy, né? Porque a facilidade com que ela entende as mímicas que eu não consigo entender, assim, tipo... Ele faz um gesto, assim, com a mão, ela... Ah, você sonha com não sei o que, o caraca, meu irmão, Não. como que ela tá entendendo? E aí eu prestando atenção nessas cenas, eu tava tipo assim, vamos ver se eu... Aí eu voltei, eu falei, vamos ver se eu pego. Aí ele fazendo os negócios Vou tirar assim. até a legenda. Aí eu não tenho a mínima ideia. Nada. A mínima ideia. Nunca que eu ia associar. Tem algumas coisas que ele fez que eu acho que até assim, talvez, alguns gestos que ele fez que talvez eu acho que eu ia entender. Mas não no contexto que ela tava colocando. E você vê que ela ainda fica assim, olhando pra ele, tipo, tal coisa. Como se eu estivesse tentando. Mas ainda assim... Tava lendo a mente do cara, Troy. Para de me enganar, você tá lendo a mente do cara, velho. Vem com essa não, Diana Troy. Tava mentindo. E, cara, nesse momento, vocês viram que ele tava comendo uma salada. Que, caraca, eu queria muito comer. Parecia que tava muito gostosa, cara. Umas folhas verdes, assim, parece com uns tomates secos. Eu nem reparei. Nossa, eu fiquei com muita vontade de comer. Eu Caramba, acho que eu tava com fome quando eu vi. Pode ser, viu? Porque eu nem olhei pro prato. Nossa, eu super olhei. Não era um prato, amiga. Era o quê? Eu não olhei pra nada. Nossa, tinha umas tigelas, assim, umas torres verde, muito bonito. Nossa, eu não Bem, reparei. pra quem não mesmo. sabe, eu sou vegetariano, então pra mim aquilo ali era tipo um paraíso, assim, sabe? Eu amei. Assim como Spock, eu sou vegetariano. Boa, bem lembrado. Bem, a gente vai pra ponte e o Worf vê que tem atividade de laser, né? Tá tendo tiro, troca de tiros dentro do planeta. Piu, piu, E piu, piu. o Picard entra em... Oi? Eu tava fazendo sonoplastia aqui. Piu, piu, piu. Desculpa. Piu, piu, piu. Isso é infantil. Prossiga. Ai, gente. E aí o Picard entra em contato, né? Porque era pra ter um cessar-fogo, enfim. E só um lado atende. E ele chama o Riva. Eles falam, não, o Riva falou que ia falar só com a gente. Estamos esperando ele. Aí eu acho que o outro lado aparece também, enfim. É até legal, assim, a telinha, assim, com a interferência, achei bem feita. Mas... Uhum. E aí, nessa hora, eles interrompem o jantar dos coitados lá, do Riva e da Troy. Eles entram e falam, tem que ir. E essa é outra coisa que eu pensei, cara, se ele tá sozinho, ele não tem como atender, né, cara? Tipo, né, é sonoro, né? Então, ela teve de avisar pra ele que ele tinha de ir, né, pra ponte, senão ele não conseguiria atender. Sim. Aí o Riva chega, e aí, cara, começam umas coisas que eu tenho um problema, porque eu acho que o Riva é muito coach, sabe, de autoajuda. Aí ele fala umas coisas, parabéns pela coragem de vocês de quererem conversar. Vocês são conhecidos por serem guerreiros, mas agora vocês precisam de outro tipo de coragem. Começa a falar umas coisas assim, funciona. Isso que irrita um pouco, os caras começam a conversar um com o outro. É mesmo. Então, aí, enfim, ele consegue organizar um novo cessar-fogo, né? O que se volte o cessar-fogo. E ele pede ajuda pra tripulação para encontrar um lugar específico. Ele quer ver a topografia do planeta para um lugar específico para ele ser teleportado, para eles arrumar o lugar onde vai ser a conferência, né? Alerta, O'Brien! O provisório, eu amei. Provisório. Faz o áudio. E aí, Faz a vinheta. e aí eles descem, o Riva, o Worf e o Riker. E aí ele começa a pedir a decoração do lugar, né? 3 tochas, ou 2, não lembro, de um tamanho grande, uma mesa triangular e tal, indígena, uma coisa meio assim. E só que o George iria replicar, né, iria fazer, mas os caras chegam antes, né? Até achei meio estranho, assim, muito desorganizado, né, cara? O Riva podia ter feito essa parada antes, enfim. Sim. Mas os caras chegam antes dele arrumar a salinha. E, cara, tá ali já papeando, conversando. O Riva já tinha dado vocês não vão precisar usar phaser, tá tudo bem e tal. Nisso, um dos caras, tipo assim, vamos dizer, chega 2 caras de um lado e 2 de outro. Um dos caras de um dos lados vai lá e grita e fala que não queremos ter paz e não sei o que, e vai dar um tiro no Riva. O Riker salva o Riva, tira ele, só que milagrosamente um tiro mata 3 pessoas de uma vez e o couro é desintegrado no ar, né?
num efeito muito lixo. Lembra um pouco aquele efeito do último episódio da primeira temporada, né? Sim. Quando, né? Eu esqueci o nome do personagem, mas morre. a gente sabe o que a gente tá falando. Isso. Aquele cara escroto. Isso. Que já tinha aparecido antes, sido chato. E aí o cara que tava com esse cara que atirou, mata ele e fala assim, não, a gente quer paz, eu quero paz. Isso, ele não tá falando em nome de todos nós. Mas assim, obviamente o Riker e o Worf pegam o Riva e voltam pra Enterprise enquanto isso. Be at ease. I commend you both. To come here proves not only your courage, but your wisdom. Please, give this conference a chance. I have no magic. You have been fighting all your lives. You have known only... No, never! Death first! Riva! Death! Don't! Traitor! Oh, wait! Away team to Enterprise! Beam us up now! His words are not mine. Please, Riva, we need you. We need you! Mas o que você achou desse tiro que mata 3, cara? Muito conveniente também, Muito né? conveniente, aí que eu fico chateada, porque parece que a função do coro era só morrer, né? Porque você vê até então eles não tiveram muito motivo de estar. E ser algo que vai desconectar o Riva do mundo, né? Assim. Isso. É isso, mas sei vai lá. se isolar. Fiquei com dó do coro, não fez sentido morrer os 3 com um tiro só, sabe? O jeito que morreu foi meio blé, enfim. Podia ter feito uma bomba, tá ligado? Sim. Uma coisa assim, né? Que faça sentido morrer mais de um. Eu fico com dó quando o personagem morre. No caso, 3, né? 3 morreram à toa, assim, pra nada, assim, de um jeito meio escroto. Bem, aleatório mesmo, mas enfim. Na nave, o Riva começa a sinalizar muito rápido, né? Ele tá bem nervoso. Inclusive, eu nunca tinha visto ele de boca aberta, né, cara? Ele começa, nesse momento, a abrir a boca. Assim, a gente não tinha visto. E aí, ele começa a tentar falar, e o pessoal... Gente, calma, Riva. Vai com calma. E aí, tem uma hora que o Picard dá um escândalo, né, velho? O Picard pega no rosto dele. Sim. Você não está sozinho. E aí, apesar de ser um ataque, eu achei bem fofo. Assim. Foi, não. Ele pega na mão do cara e fala, você não tá sozinho, a gente tá aqui, enfim. Eu achei ataquento, porém fofo. Listen to me. You are not alone. Do you understand? We are all in this together. Foi fofo. Não, essa cena foi muito legal mesmo. Aí fica... Eu ia questionar antes, mas vamos agora mesmo. O que eu acho curioso? Só assim, como que funciona? A gente sabe que na federação lá, eles entendem os outros idiomas porque eles têm um tradutor universal. Ele também tem, por isso que ele entende... Porque falou que ele entende o movimento dos lábios. Então como tá bom. que ele lê o lábio das pessoas? Mas ele lê o lábio de todo mundo ou é porque ele sabe o idioma lá que eles falam? Então, assim, como que funciona? Ele também tem um tradutor universal? Furo, cara. Então. Não, me incomodou. Você pegou o furo do roteiro, velho. Óbvio, né, cara? Porque a gente sabe... Aliás, o tradutor universal não traduz linguagem de sinais, né? Então, né? Aí você fica, a gente já tá no século 24 e não resolveram isso. Porque hoje em dia a gente tem até a tecnologia tá avançando pra isso mesmo. Pra tentar, claro, legendar, fazer assim, fazer alguma forma de inclusão. No século 24 não fizeram isso, mas é o furo de roteiro. E aí meio que o Picard pede pro Data estudar algumas línguas de sinais e tal, pra tentar se comunicar com o Riva, enquanto a Troi leva o Riva pra enfermaria. Eu achei meio aleatório também, primeiro, assim, né? Fazer o quê na enfermaria, né? Eu acho que, na verdade, a pessoa com quem ele precisava se encontrar e estar era a Troi, né? Não era a Pulaski, né? A Pulaski não tinha o que fazer. E aí, depois de se encontrar, as duas vão conversar com o Picard e a Pulaski já... Era isso que eu tava zoando, assim, nem foi escroto, não. Mas, porque realmente ela não tinha muito o que fazer, mas o Picard meio que fala, vocês puderam fazer alguma coisa? A Pulaski, não, eu não. Tipo assim, já sai dessa, sabe? Tira dessa. Eu não posso fazer nada aqui, não. Tipo, quase não posso e não quero, tá ligado?
Eu amei. Foi só pra incluir ela no... Ela apareceu no episódio anterior? Eu acho que não, né? Nem não, lembro. no anterior foi o que ela não apareceu. Então nesse foi só pra aparecer, pra não ficar 2 seguidos. Mas enfim. Exato, eu também achei. Exato. E aí o Data começa a aprender, né, a linguagem de sinal, algumas, e ele tá junto com o Worf, e o Worf, interessante, essa linguagem silenciosa e secreta, pode ser muito útil e tal. Me incomoda o fato deles não saberem da existência, cara. Porque eles podem falar, não, porque não existe ninguém surdo no século 24, mas existe, sim. Primeiro que existe esse planeta todo em que todo mundo é surdo, mas a gente sabe que existem pessoas com deficiência, tanto que na nave tem o George, né? Então, deve existir pessoas surdas, tanto que existem linguagens de sinais, né? Sim. Então, acho sempre muito estranho, assim, tipo, uma total surpresa, assim, o Worf, nossa, que interessante, vamos, tipo, pode ser útil. Desnecessário. Eu acho que eu confundi um pouco a ordem, mas nesse momento que a Troy e a Pulaski estão conversando com o Picard, o Data entra pra mostrar o que ele já aprendeu, né? E é muito engraçado que ele começa a sinalizar, cara. E, velho, tipo, isso é o azul, isso é o mar, isso é o mar azul, isso são 2 pessoas no mar azul, isso são 2 pessoas apaixonadas. Eu amei, muito bom! Eu amo essa cena. Captain, I have reviewed and stored 5 distinct signing languages. Here's an example of the first. This is blue. This is the blue ocean. This is the blue ocean at sunset. This is 2 people walking along the beach by the blue ocean at sunset. This is 2 happy people in love walking along the beach by the blue ocean at sunset. This is 2 people... Igual aqueles momentos que ele fala demais, aí nesse momento ele sinalizou demais, né? Eu fico, não, já entendi. Acabou, deita. Ai, eu amo deita. Eu achei ótimo, cara. E aí, então, ele já tá sabendo como sinalizar e ele é capaz de interpretar agora a linguagem de sinais do Riva, né? E se comunicar com ele. Então, eles vão lá se comunicar. E o Riva meio que diz que se considera culpado, que foi arrogante demais. E aí é o momento que eu começo a gostar do Riva, né? Eu fiz hate até agora, mas eu começo a gostar do Riva agora, porque é isso. Ele percebeu que ele teve os erros dele, né? Assim, ele foi de fato muito arrogante, tomou pouco cuidado com as coisas, não quis ouvir os outros, enfim, né, que os outros tinham a dizer. E ele diz que não pode continuar o trabalho, mesmo com o Data sinalizando, que não é a mesma coisa, porque o Data não vai conseguir ver os meandros do que ele está dizendo, né, do que ele está sentindo, e ele pede para ir para casa. Inclusive o Picard chama de lamentável a decisão dele, ele fica meio puto e sai. E tem uma coisa que eu acho, não sei se é engraçada a palavra, mas diferente, porque quando o Riva começa a sinalizar, o Data começa a interpretar, né, e a traduzir, a gente ouve. E aí quando o Picard começa a falar, o Data meio que faz que vai também sinalizar, só que não precisa, né, assim, porque o Riva ele lê lábios. Só que é bem engraçado, porque aí o Data tá sinalizando e ele desiste no meio. Então o Picard fala 2, não sei o que, eu não lembro o que ele fala, e o Data fica com um gestozinho lá atrás. Eu não sei o que aconteceu ali. Por que ele começou a fazer? Eu achei meio estranho, cara. Então foi um pouco confuso. Porque realmente, se ele lê lábios, teoricamente não precisava, mas aí ele fez gesto, parou na metade, e eu acho que tem outros momentos que o gesto vai existindo e não tinha antes. Da parte do... Acho que o Data fez mais algum gesto ainda, ou mais alguém fez algum gesto, e teoricamente não sei. Sim, depois de parar, ele continuou a fazer em outro momento. Eu também achei estranho. Mas enfim. Cara, agora tem uma cena que é legal. Eu acho que é bom a gente falar sobre essa cena. Mas eu achei ela muito jogada no episódio. Que é quando o George vai pra enfermaria pedir pra Pulaski arrumar o visor dele, alguma coisa, melhorar o visor dele. E ela diz que ela poderia... Ela sugere tipo um aparelho que pareça com os olhos dele, porém ele perderia visão com isso, né? Perderia 20% da visão. Primeiro, eu não entendi muito bem porque, sabe, eu achei jogada essa cena, assim, querendo falar sobre o tema, mas achei de uma forma desnecessária e abrupta, na verdade, dele, no meio de tudo isso, ele ir lá fazer isso. Por outro lado, eu fiquei imaginando que essa tecnologia que a doutora Pulaski falou foi aprimorada para que o George de fato usasse olhos, né, nos filmes de Star Trek, né, que são olhos e não o visor, né. Então eu fiquei só pensando, legal, tem uma gênese disso daí. Nesse momento era pior na tecnologia do que o visor, mas depois pode ser que não. E ela também
sugere a ele, oferece, né, entre aspas, uma cirurgia, né, que daria a visão normal, como uma regeneração do cérebro, dos canais, sei lá, visuais, não sei se chama isso. E ele disse que responderia depois. Eu acho que ele não responde nesse episódio, né? Não, que a câmera gravou. Não volto a falar sobre isso. E agora é engraçado, porque ele fala como se tivessem dito pra ele que era impossível. Eu tenho, assim, bastante lembrança de existir essa conversa no primeiro episódio com a Beverly e ele falar que não quer. Sim. Porque ele fala assim como se, caraca, nunca soube que era possível que eu voltasse a ver. Mas eu devia ter revisto o primeiro episódio, ou pelo menos essa cena. Então, assim, galera aí nos comentários que não precisa rever pra se lembrar, me lembrem. Você lembra disso, Stan? O que eu lembro, inclusive, a posição dele com a Beverly é: não quero porque eu gosto do jeito que eu sou aqui. Eu sou desse jeito, pra mim tá ótimo. No episódio parece que deu uma balançadinha. Deu uma balançada, mas assim, o que mais me surpreendeu não foi nem a balançada. Foi o fato de ele falar como se tivessem dito pra ele que isso não era possível. Sim. Que, meu Deus, você tá me falando uma coisa totalmente nova, assim. Eu achei estranho, porque eu realmente acho que no episódio piloto, né, Encontro em Fairpoint, em Longínqua, eles falam da possibilidade dele enxergar e ele que não quer. Olha, se não me engano, teve isso mesmo. Também não gosto que do jeito que falam parece assim ser muito... Porque parece que ele fez, quando ele vai escolher não fazer cirurgia, porque a gente já sabe que ele escolheu não fazer, mesmo. Ele falou que ia dar a resposta depois, mas escolheu não. Dá a impressão que era assim, como se tivesse tudo certo e era só ele decidir. Aí parecia muito bom pra no final falar que não tem garantia. Então, assim, a decisão também tá de... Não era nada garantido, pra que ele vai escolher? Então, não era tão assim, eu vou ver se eu quero, vou enxergar... E tem uma coisa que eu achei engraçada. Que ela fala, e se você tomar a decisão, você não pode mudar de ideia depois. Eu furo meus olhos. Como que eu não posso mudar de ideia, cara? Eu enfio o dedo no olho, velho. Aí eu não vou... meu. Nada a ver. Pô, Shiryu, tá ligado? Shiryu. Toda hora o Shiryu tá cego. Porra, cara, não pode voltar atrás. Ai. 10. Verdade, bem notado. Aí a Troy, ela vai falar pro Riva que eles vão voltar lá pro planeta dele, mas antes eles vão tentar continuar a conferência lá de paz com ela sendo a mediadora. E, cara, eu queria ver a cena em que o Picard falou pra Troy que ela quer ser mediadora, porque eu acho que é uma puta de uma mentira. Ela tava lá fazendo jogos mentais. Jogos mentais, cara. Também acho. Também acho. Porque aí, cara, porque é muito... dá uma virada ali na cena muito rápido, né? Porque ele fala, porque ele pede ajuda pro Riva, e ele fala, não posso me ajudar. E ela começa a ficar desesperada, nervosa. Eu não vou conseguir, e não sei o quê. Tipo, eita porra, calma, cara, calma. E aí ele fala assim pra ela que, você tem desvantagens de não ter experiência e tal, mas você pode transformar suas desvantagens em vantagens. E aí que ela fala pra ela, e por que você não pode fazer isso? E ele, realmente, interessante. Verdade, né? Que é quando ele toma a decisão, a gente descobre que ele vai tomar a decisão de ficar no planeta e ensinar a linguagem de sinais para as facções, para que, vamos dizer assim, elas tenham algo em comum, né? Meio que fala assim, tudo que eles vivenciaram até hoje foi a guerra, a morte, a briga e tal. Então vamos construir algo juntos para que eles aprendam a conviver juntos. E é bem legal, na verdade é uma saída bem legal, né? Bem bonita. Eu pulei uma parte que é quando o Riva decide descer, e eu só vou falar, apesar de ficar bem óbvio, porque tem um alerta O'Brien no meio, né? Mas enfim, eles desceram pro planeta, né? Para fazer tudo isso que eu acabei de falar. E é bem legal, é bem legal. O Riker fica meio receoso de deixar ele no planeta e tal, sozinho, porque falou que era uma coisa que vai durar meses, e o Riva fala que é um tempo bem gasto. Sim. Acho que o Riva não vai conseguir mais trabalhar com a rapidez, talvez, que ele trabalhasse antes, mas acho que vai ser um aprendizado para todos eles, né? Eu acho que é legal isso. Eu acho que concordo. O aprendizado não é só pra galera, é pro Riva também. Eu concordo com você que talvez tenha sido jogo mental, porque não faz sentido. Ele não pode,
Então vão colocar alguém que não é qualificada, que é a Troy. Isso. Era muito mais fácil fazer assim, cara, já que vocês estragaram toda a chance do nosso negociador aqui negociar, vocês ficam esperando aqui que a gente vai atrás de outro negociador, porque não é possível que ele é o único negociador da Frota Estelar. Não da frota, mas enfim, da Federação. Então, não, claro. É jogo mental, certeza. Boa. E aí, enfim, aí tem isso. E só tem no final tem uma cena muito bonitinha, meio surpreendente, que o Picard chama a Troy pra salinha lá dele e fala, você sente, você sabe o que eu sinto por você, o quanto eu gosto de te ter aqui na nave, mas eu acho que é importante eu te falar. E fala assim, eu agradeço, obrigado por... E acaba, assim, abruptamente, assim. Ela dá um sorrisinho e pum, acaba. Mas eu achei a cena muito legal, cara. É muito lindinho mesmo. Muito legal. Concordo. Muito fofo. No geral, a gente criticou bastante, mas eu não sei você, eu gosto do episódio. Eu assistiria de novo. Não, eu gosto muito. A gente criticou na zoeira, né? Sim. Que é o que a gente faz, gente. O de sempre. Eu fico... Cara, agora que a gente tá no YouTube, né? E aí eu tô vendo pessoas novas vendo episódios antigos. E inclusive episódios que você... Eu acho que não foi lançado ainda nenhum. Acho que... Não foi lançado nenhum que você... Acho que segunda-feira agora, não foi? Começou? Ah, é? Nossa, tô porque eu acho que a outra semana... eu não acompanhei, mas eu acho que na outra semana... é verdade, o Datalore foi o último sem você. É verdade. Isso. É verdade. Viu? E eu acho engraçado que aí os comentários das pessoas, tipo no episódio 10, sei lá, né? A gente tá no 30 agora. Aí, tipo, tem um cara que comentou, velho. Se você estiver ouvindo aí, eu não tô reclamando do seu comentário. Eu achei legal. É porque o cara falou assim, gostei muito do podcast de vocês, sem piadinhas e tal. Mano, mal se ele sabe. soubesse o que isso vai virar, cara. Eu não quis nem comentar. Velho, então, continua não, cara. Porque, putz... Bem, espero que você goste das piadas que tenha chegado até aqui. Se porque assim, a gente zoa, né, cara? A gente gosta e... Bem, tem uma coisa, cara, tem um detalhe que a gente não ganha nada sobre. Eu acho que a maioria de vocês sabe, né? Que assim, a gente não ganha um centavo pra fazer isso, a gente se diverte. E, bem, eu tenho meu trabalho, a Stephanie tem o trabalho dela, tem as responsabilidades e tal. E tipo, ou seja, são 00:10 de quarta-feira. E a gente tá gravando aqui uma coisa que é só pra vocês ouvirem mesmo. Então a gente precisa rir. Porque se fosse uma coisa mega séria, a gente não ia ter tanta, né, essa vontade e desejo que a gente tem de fazer isso daqui. Porque é legal, a gente se diverte e a gente acha que a gente diverte vocês. Então, enfim, a gente zoa, mas o episódio é muito bom e ele faz discussões muito importantes. Enfim, eu adorei ter revisto esse episódio. Na hora séria a gente fala sério, mas no restante, risos. Não. No na hora não. séria a gente fala sério, na hora não séria a gente não fala sério. Tá aí. Eu acho que é isso. Tem algo a dizer, Stephanie? Eu gostaria muito mais do episódio se ele tivesse abordado um pouco melhor do que... Tipo, não que não abordou, até porque provavelmente o episódio foi indicação do ator. Mas eu acho que... Porque o que é engraçado? Aí uma das últimas coisas que eu vou falar. Bem no começo dessa semana, antes de eu assistir o episódio, eu tava assistindo, na verdade foi no final de semana, eu tava assistindo uma palestra de um psicanalista que é ouvinte, mas ele trabalha com linguagem de sinal. E ele tava falando sobre como na área da psicanálise e da psicologia também, é um convite, mas é mais da psicanálise na verdade, que a gente fala muito sobre a escuta do psicanalista, então pro analisando. Então como que cabe escuta no ambiente que não se usa, então, as palavras, né? Então, com surdo. Aí ele fala que é um convite à escuta. Eu acho que o episódio podia ter, ao invés de... Podia ter partido nisso. A gente tentar entrar mais no mundo do Riva do que o contrário. Não sei explicar. Entendi. Eu acho que podia também ser um convite para nós a experimentar uma escuta que é diferente. Eu acho que eu teria gostado mais do episódio. Seria um pouco mais complexo, né? Eu acho que sim. Complexo não no sentido ruim. Eu acho que seria mais profundo, né? Acho que seria legal. Eles tangenciam esse debate, né? Tem um momento que o Riva fala sobre ouvir, mas não escutar, né? Isso. Esse convite que ele tá fazendo às duas facções no final, né? Então, realmente, eu acho que termina assim, mas não é a linha central do episódio. Mas é isso.
é um episódio interessante ao ponto da gente conseguir trazer essas discussões, à luz também do que a gente conhece agora, em 2021, enfim. Exato. Então é realmente bem legal. Mais um daqueles episódios que fazem Star Trek ser Star Trek e não qualquer outra franquia de naves. É bem Star Trek o episódio, isso eu achei bem clássico. Perfeito. Então é isso, gente. A gente agradece mais uma vez vocês que ouviram a gente até agora. Pede desculpa mesmo pelo atraso, às vezes acontece, né? A vida não é tão fácil assim. Vocês podem continuar o debate, continuar a conversar com a gente nos comentários, nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, no Facebook, no Instagram e agora no YouTube, além de no site da Rede Trek Brasilis, que é onde a maioria de vocês conhece mesmo a gente. E a gente sempre tá lá comentando. A Stephanie tá precisando dos puxãozinhos de orelha, mas ela tem ido quando a gente dá o puxão de orelha, mas enfim. Então, obrigado. Beijos, Stephanie. Hashtag beijos, faça vinheta O'Brien. Gente, beijos. É. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.